A paz do Senhor, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Vamos voltar com a leitura da Bíblia e vamos continuar em Êxodo hoje no capítulo 2, até o final do capítulo 2, lendo Nascimento e Educação de Moisés e Moisés mata um egípcio e foge para Midian. E lembrando que também tem a oração no final do vídeo. Então não esquece já de curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e inscrever-se aqui no canal, caso você não seja inscrito, ou seguir a página, caso você ainda não siga a página, e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Amém? Lembrando que agora vai ser um pouquinho diferente dos dias anteriores, porque vai ter a leitura da palavra e a explicação teológica, e eu também vou trazer o significado dos textos originais aqui para vocês. Amém? Capítulo 2. Nascimento e educação de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Lembrando que Moisés não era filho único, ele já tinha 2 irmãos mais velhos, mas aqui, como Moisés é o protagonista de tudo, a Bíblia está focando nesse momento no Moisés, porque afinal de contas Moisés foi escolhido como libertador e não os irmãos dele. Apesar que o irmão dele, o Arão, teve também uma participação muito importante na libertação. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça, a irmã do Moisés, e chamou a mãe do menino, que também era a mãe dela. Então lhe disse: A filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Agora a parte do versículo 11. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos. Já homem, eu diria que o Moisés já tinha na faixa dos 40 anos aqui. Saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Sim, ele cresceu já sabendo que ele era um hebreu. Foi criado no palácio de Faraó, porém ele sabia que era um hebreu. Olhou de um e de outro lado e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram. Dali, Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: O egípcio os livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E onde ele está? Disse às filhas. Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. Ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. E agora, versículo 23, até o final. A morte do rei do Egito.
Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Lembrando que ainda com esse faraó aqui, as coisas já estavam piorando para os hebreus. Tanto é que aqui fala: os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ou seja, esse faraó já mandou descer o chicote no lombo dos hebreus. Tanto é que provavelmente foi apenas por causa da filha que ele aceitou que o Moisés, um hebreu, fosse criado no palácio, né? Afinal de contas, a ordem dele era para que dessem cabo da vida de todas as crianças, os meninos hebreus que nasciam. Mas, por causa da filha, o Moisés viveu. E isso, a filha ser usada para criar Moisés, foi providência divina. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E agora eu vou dizer aqui a parte da explicação teológica e com o significado dos textos originais para ler para vocês. Êxodo, do capítulo 2, dos versículos 1 ao 25. Este capítulo marca uma grande mudança na narrativa bíblica. Até o final de Êxodo 1, Israel está sob opressão. Em Êxodo 2, Deus ainda não aparece agindo de forma visível, mas está trabalhando silenciosamente para preparar o libertador que conduzirá seu povo para fora do Egito. Um dos temas centrais do capítulo é: Deus está agindo mesmo quando parece estar em silêncio. E o contexto histórico. Provavelmente estamos entre os séculos 16 e 18 a.C., dependendo da cronologia adotada. Os israelitas haviam se multiplicado enormemente no Egito, cumprindo a promessa dada a Abraão. Farei de ti uma grande nação. Ou seja, já estavam se tornando uma grande nação que eles viriam a ser para a posse da terra de Canaã. Porém, não foram esses que tomaram posse. O faraó, temendo uma revolta hebraica, implementou políticas de opressão. Em Êxodo capítulo 1, versículo 22, havia sido decretado: todo menino que nascer lançareis no rio. O objetivo era destruir a futura geração masculina de Israel. É justamente nesse cenário de morte que nasce Moisés. A gente vê em Êxodo capítulo 2, versículo 1 ao 2. E foi um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Mais tarde descobrimos seus nomes. O pai é Amrão e a mãe Joquebede. Como a gente vê em Êxodo capítulo 6, versículo 20. Curiosamente, o texto inicialmente não menciona os nomes. O foco não está nos pais, o foco está na providência divina. Viu ele que era formoso. Em hebraico, tov, significa bom, belo, agradável, excelente. É a mesma palavra usada em Gênesis capítulo 1. E Deus viu que era bom, ou seja, a mesma palavra que foi usada aqui em Êxodo foi usada também em Gênesis, ou seja, os sabinos antigos observaram essa conexão. A ideia pode sugerir mais que beleza física. Os pais perceberam algo especial na criança, ou seja, assim como Deus viu que não era apenas beleza, que era realmente algo bom e agradável, o que ele viu, o que ele fez, o que ele criou. Então, provavelmente, quando os pais de Moisés viram que era uma criança formosa, uma palavra que usada era tov, provavelmente os pais viram que não era apenas questão de formosura, mas que ele era uma criança especial. Como também escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 23. O Novo Testamento explica: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Portanto, a atitude deles não foi apenas amor parental, foi um ato de fé. Em Êxodo capítulo 2, versículo 3, tomou uma arca de junco. Aqui existe algo extraordinário. A palavra usada para arca é tevá. Essa palavra aparece somente em 2 lugares da Bíblia. A arca de Noé, cesto de Moisés. Não é coincidência. Moisés está sendo apresentado como um novo instrumento de salvação. Assim como Noé foi preservado através das águas, Moisés será preservado através das águas. Betume e pez, os materiais usados no cesto. A mãe impermeabiliza o cesto. Mesma técnica usada em embarcações antigas. Mostra cuidado humano, mas o texto deixa claro: a preservação veio de Deus. Porque provavelmente o Nilo tinha jacarés ou algum outro bicho que poderia vir a tirar a vida do pequeno Moisés, bebezinho de 3 meses, coisa que Deus também não permitiu. Como a gente vê em Êxodo capítulo 2, versículo 4. Sua irmã ficou de longe. Essa irmã, Miriam, ela provavelmente tinha entre 6 e 12 anos. Sua vigilância demonstra coragem e inteligência. Mais tarde ela se tornará a
profetiza de Israel. Como a gente vê em Êxodo, no capítulo 2, versículos 5 e 6. A filha de Faraó desceu para lavar-se no rio. Aqui surge uma ironia divina. O rio que deveria matar os meninos hebreus torna-se o lugar da salvação do menino que destruirá o poder do Egito. Compaixão. A filha de Faraó vê o bebê chorando. O texto hebraico usa um verbo associado à misericórdia, shamal. Sentir compaixão profunda. O coração da filha do opressor torna-se instrumento de Deus. Que foi o que eu acabei de explicar aqui para vocês na palavra. Como a gente também vê em Êxodo capítulo 2, versículos 7 ao 10. Miriam se aproxima. Sua pergunta parece simples, mas é brilhante. Ela faz com que a própria mãe de Moisés seja contratada para criar o filho. A providência divina. Observe. O decreto queria matar Moisés. A filha do faraó salva Moisés. O faraó paga pela criação de Moisés. Isso é um retrato da soberania divina. O inimigo financia a preservação daquele que o derrotará. O nome Moisés. No hebraico, Moshe. Eu não sei pronunciar direito no hebraico, mas vai ser assim mesmo, Moshe. A filha do faraó diz, por que das águas eu tirei? O verbo hebraico é machá, tirar, retirar. Significado teológico, Moisés é aquele que foi tirado das águas mais tarde. Ele tirará Israel das águas do Mar Vermelho. Sua própria história torna-se uma figura de sua missão. Em Êxodo capítulo 2, versículos 11 ao 14, Moisés já é adulto. Como a gente vê em Atos, no capítulo 7, versículo 23, informa, tinha cerca de 40 anos, que foi o que eu disse aqui, ou seja, aqui em Êxodo não é informada a idade dele, mas em Atos é. O hebreu espancado. Moisés viu um egípcio agredindo um hebreu. Aqui aparece uma mudança importante. Embora criado como egípcio, Moisés identifica-se com Israel. Quando a gente vê em Hebreus capítulo 11, versículos 24 ao 25, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés escolhe seu povo. Escolhe o sofrimento em vez do privilégio. O assassinato do egípcio. Moisés mata o agressor. Teologicamente isso é importante. Deus havia chamado Moisés? Ainda não. Moisés tenta libertar Israel pela força humana, coisa que não dá certo. Aplicação espiritual. Muitas vezes a visão está correta, ou mesmo está errado. Deus queria libertar Israel, mas não daquele jeito. Em Êxodo capítulo 2, versículos 13 ao 14, que eu já li agora há pouco. Quando tenta reconciliar os hebreus, recebe rejeição. Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Essa frase reaparecerá mais tarde. O povo continuará resistindo à liderança de Moisés. O povo de serviço dura, viu? Como a gente vê em Êxodo capítulo 2, versículo 15. Faraó procurou matar Israel. Moisés foge para Midian. Quem eram os midianitas? Descendentes de Midian, como a gente vê em Gênesis capítulo 25, que eu já li nos vídeos sobre Gênesis. Portanto, eram parentes distantes de Israel. Viviam em regiões desérticas ao sul da península do Sinai. E aqui, em Êxodo capítulo 2, versículos 16 a 22, Moisés encontra as filhas do sacerdote de Midian. O sacerdote é Reuel, também chamado Jetro. O poço. Na Bíblia, encontros em poços costumam indicar novos começos. Isaac encontra Rebeca, Jacó encontra Raquel, Moisés encontra Zípora. O poço torna-se símbolo de providência. Zípora. Torna-se esposa de Moisés. Seu nome provavelmente significa passarinho ou pequena ave. Gerson. O filho recebe o nome Gerson no hebraico Gereshon. Gereshon, relacionado a Ger, estrangeiro. Moisés diz, sou peregrino em terra estrangeira. Significado espiritual. Moisés aprende algo fundamental. Antes de liderar uma nação, ele precisa experimentar o exílio. Antes de governar, precisa aprender humildade. Como a gente vê em Êxodo capítulo 2, versículos 23 a 25. Aqui chegamos ao clímax do capítulo. Os filhos de Israel gemiam. O verbo hebraico descreve sofrimento profundo, não era mera reclamação. Era um clamor de aflição extrema. O clamor subiu a Deus. Deus já sabia, mas agora o texto enfatiza. O sofrimento entrou no cenário de intervenção divina. 4 verbos importantíssimos, versículos 24 e 25. Deus ouviu, Deus lembrou-se, Deus viu, Deus atentou. Cada verbo carrega significado teológico. Deus ouviu, no hebraico, chamar. Não significa apenas escutar, significa ouvir, atender, responder. Deus lembrou-se, no hebraico, zakar. Não significa que Deus havia esquecido. Significa agir em favor de uma aliança. Quando Deus se lembra, ele começa a agir conforme sua promessa. Lembre-se, Deus não se esquece de ninguém. Qual aliança? Com Abraão, Isaac e Jacó. Deus viu, hebraico.
Ra'a, ver com plena percepção. Nada do sofrimento estava oculto. Deus atentou, do hebraico yadá, literalmente conheceu. Na Bíblia, conhecer vai além da informação intelectual. É conhecimento racional, íntimo e profundo. Deus não apenas sabia sobre a dor, ele a conhecia pessoalmente. A grande mensagem de Jesus 2. O capítulo inteiro responde uma pergunta: onde Deus está quando parece ausente? A resposta é: está preservando Moisés, está preparando o libertador, está guiando acontecimentos invisíveis, está cumprindo sua aliança, está ouvindo o clamor do seu povo. Durante o capítulo 25, durante 25 versículos, Deus quase não fala, mas age em cada cena. Por trás do decreto de morte, do cesto do Nilo, da compaixão da princesa, da fuga para Midian e do clamor dos escravos, existe uma mesma verdade. Deus está conduzindo a história silenciosamente para o momento da redenção. Teologicamente, Êxodo 2 ensina que a providência divina geralmente opera nos bastidores antes de se manifestar publicamente. O povo ainda não viu os milagres das pragas, o mar vermelho ainda não se abriu e Moisés ainda não recebeu o seu chamado. Mesmo assim, Deus já estava preparando cada detalhe da libertação décadas antes dela acontecer. E eu espero que isso fique profundamente no seu coração, que te toque e te abençoe e faça você refletir a respeito de como Deus, ele age em nosso favor. Amém? Agora vamos fazer uma oração e agradecer a Deus pela palavra, pelo conhecimento que ele nos dá e para que assim sempre continue. Amém? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso Pai, graças te dou por me permitir meditar e ler a sua palavra, por me permitir ter um entendimento dela de forma teológica e também de forma espiritual. Te peço, Pai, que não apenas faça com que esse conhecimento, esse entendimento chegue profundamente apenas ao meu coração, mas que chegue ao coração e de forma espiritual de todas as pessoas que assistirem esse vídeo aqui. Eu sei que só o Senhor pode fazer grandes coisas, eu sei que muitas vezes é difícil ter apenas o seu silêncio quando o Senhor está trabalhando nos bastidores, então dai-nos força, dai-nos entendimento e sabedoria para sabermos agir quando o Senhor não estiver nos respondendo com sua voz, e sim com o seu silêncio. Nós possamos perseverar e progredir, ainda que não vejamos uma resposta clara do Senhor. Que nosso coração, em todos os momentos, todas as coisas importantes para nossas vidas, sejam trabalhadas nos bastidores. E eu peço ao Senhor que apenas dê a mim, não apenas a mim, mas também a essa pessoa que está me assistindo, forças para não desistir, continuar perseverando e perseguindo os sonhos que o Senhor colocou no nosso coração, que estejam segundo a sua vontade de realizar eles. Não desistir de nenhuma promessa e das palavras que o Senhor já nos prometeu. E o Senhor já está providenciando os milagres que só o Senhor pode fazer. Obrigado pela sua misericórdia e nos permitir aprender, nos permitir meditar e ler a tua palavra, e enxergar e ouvir todos os dias. Te agradeço por tudo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada por vocês me acompanharem até aqui. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho!